senhoras e senhores presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara Municipal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, para discutir com a população o projeto de lei número 46/2025, que dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de condomínio horizontal e da outras providências. Participam da audiência também os vereadores Marcos Canatelli, vice-presidente da comissão, e Leandro Amit, secretário da comissão. Nesta audiência, faremos inicialmente a leitura na íntegra do projeto. Depois, na sequência, a palavra será aberta aos cidadãos presentes que se inscreveram para fazer uso da palavra. Solicito ao secretário da comissão, vereador professor Leandro Amit, que proceda com a leitura do projeto. Boa noite a todos. Boa noite, caro presidente, vereadores presentes, servidores da casa. Então, vamos proceder à leitura do projeto. Projeto de lei número 46/2025. Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de condomínio horizontal e da outras providências. A Câmara Municipal de Tietê, São Paulo, decreta. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as regras para o licenciamento de empreendimentos imobiliários a serem implantados na forma de condomínio horizontal de lotes residenciais, comerciais, industriais ou de forma mista no perímetro urbano do município de Tietê. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se a adoção de regime condominial para unidades autônomas constituídas por lotes, denominado condomínio horizontal de lotes, constituídos nos moldes do artigo 1358-A da Lei Federal número 10.406 de 2002, do artigo 8º da Lei Federal número 4.591 de 1964 e do artigo 3º do Decreto-Lei número 271 de 67 e suas demais disposições sobre a matéria complementada pelas normas específicas do município de Tietê. Parágrafo 2º. A todas as glebas ou lotes os quais constituirão os futuros condomínios horizontais de lotes de que trata esta lei, dever-se-á incidir cobrança de IPTU e demais impostos, taxas e contribuições conforme legislação vigente. Parágrafo 3º. Comprovados os requisitos mínimos necessários à aprovação do empreendimento, ficará este sujeito a pagamento das taxas de reforço, sistema SAMAI e taxa de benfeitoria e infraestrutura, Prefeitura Municipal, nos termos da legislação municipal vigente. Artigo 2º. Os empreendedores estarão obrigados a executar às suas expensas todas as obras de infraestrutura básicas necessárias à implantação do condomínio de lotes para que sejam habitáveis e funcionais, constituídas pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, energia elétrica, pavimentação e iluminação pública nas áreas comuns e privativas. Artigo 3º. O condomínio horizontal será licenciado por alvará de obra emitido pela secretaria competente no que tange aos aspectos urbanísticos e demais legislações em vigor. Parágrafo 1º. Todos os sublotes deverão ter livre acesso ao logradouro público, podendo ser previsto acesso direto ao logradouro ou por via de acesso interno. Parágrafo 2º. Os limites externos dos condomínios horizontais de lotes poderão ser circundados por grades, muros, cercas vivas e outras formas de vegetação. Os condomínios horizontais de lotes deverão ter sistema viário mínimo 8 metros, sendo que a faixa mínima destinada a pedestres deverá ter 1,2 metro, respeitando a acessibilidade em pelo menos um dos lados da via de circulação. Parágrafo 4º. Os lotes compõem área privativa do condomínio, devendo possuir área mínima de 125 metros quadrados, testada mínima de 5 metros, com taxa máxima de ocupação de 80%, permitindo as construções nos recuos frontais dos lotes.
Parágrafo 5º. Será admitida a constituição de condomínio horizontal de lotes em áreas não maiores que 30 mil metros quadrados, ficando limitado à subdivisão máxima de 30 unidades autônomas de lotes. Parágrafo 6º. A propriedade das áreas de uso comum dos condomínios horizontais de lotes não será transferida ao município, permanecendo como propriedade dos condôminos, regida por regimento interno do empreendimento. Parágrafo 7º. São consideradas áreas de uso comum as áreas de circulação de pedestres e veículos para acesso do logradouro público aos sublotes, as áreas de recreação, portaria, guarita de segurança, áreas técnicas coletivas, entre outras, bem como a infraestrutura de segurança, rede de energia, iluminação, água, esgotamento sanitário e drenagem do lote, cuja implantação é de responsabilidade do empreendedor. Parágrafo 8º. Os servidores de instalação, manutenção e conservação de via interna, recolhimento de lixo, sinalização viária, rede de energia elétrica e iluminação, rede de água e esgoto deverão estar previstos na convenção condominial e serão de responsabilidade do empreendedor ou do próprio condomínio. Artigo 4º. Os direitos e deveres dos condôminos deverão ser estabelecidos através de convenção de condomínio, elaborada para resguardar a paz jurídica entre os condôminos, conforme artigo 9º e seguintes da Lei Federal 4.591, de 1964, contendo as normas que vigerão entre os condôminos, bem como as limitações edilícias e de uso do solo aplicadas a cada sublote e áreas de uso comum, observadas as leis municipais de uso e ocupação do solo. Artigo 5º. Os condomínios horizontais devem ser licenciados nos termos do artigo 1358-A da Lei Federal nº 10.406, de 2002, do artigo 8º da Lei Federal nº 4.591, de 1964, e do artigo 3º do Decreto-Lei 271, de 1967, e suas demais disposições sobre a matéria, complementada pelas normas específicas do município de Tietê, e suas alterações vigentes, atendendo aos seguintes requisitos. 1. Inciso 1º. Cada sublote será considerado como uma unidade autônoma, não havendo obrigatoriedade de licenciamento de área construída a ele vinculado. Inciso 2º. Cada sublote atribui-se uma fração ideal de terreno privativo, acrescida à fração ideal das áreas de uso comum de terreno e ou edificadas. Artigo 6º. Os condomínios horizontais deverão observar ainda, inciso 1º, os demais parâmetros de uso, ocupação e parcelamento definidos na legislação municipal, inciso 2º, o regulamento municipal para edificações. Parágrafo 1º. Os condicionantes ambientais serão avaliados pela Secretaria Municipal competente. Parágrafo 2º. O condomínio horizontal poderá ser licenciado para os usos previstos na legislação municipal competente. Parágrafo 3º. Para condomínios horizontais de uso habitacional, deverá ser atendida a densidade habitacional máxima prevista na legislação municipal. Parágrafo 4º. Para condomínios horizontais de uso não habitacional, deverá ser atendido o porte não habitacional máximo previsto na legislação municipal. Artigo 7º. O empreendedor deverá submeter ao registro de imóveis o licenciamento do condomínio horizontal ou o certificado de vistoria de conclusão de obras correspondente às obras de infraestrutura e área construída comum para, respectivamente, incorporação ou instituição do condomínio. Artigo 8º. É permitida a conversão de condomínios já existentes em condomínio de lotes, mediante requerimento, desde que estejam presentes os requisitos da lei. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas oportunamente, se necessário. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Tietê, 30 de maio de 2025, João Batista Martellini Filho, vereador, autor, PSD. Vou abrir a palavra agora aos cidadãos presentes que se inscreveram para fazer o uso da palavra com relação ao projeto. Cada inscrito terá 5 minutos para fazer o uso da palavra. Tá bom. Eu gostaria de convidar a senhora Verônica, que pudesse se dirigir até a tribuna, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. A todos também que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu sou a Verônica Anastaro, eu sou munícipe daqui de Tietê e também sou engenheira civil da Prefeitura já há 7 anos. Eu venho como cidadã manifestar contrariamente a esse projeto de lei 46 de 2025. Esse projeto ele apresenta diversas divergências com as nossas leis já vigentes, como ele menciona, parcelamento do solo e zoneamento. Ela vai totalmente contrária a essas duas leis. E também não menciona os órgãos estaduais que fiscalizam a parte de parcelamento do solo e licenciamento dos loteamentos. Eu estava falando sem microfone? Sim, não, tá, pode ir. Essa lei, esse projeto de lei, ela autoriza que os lotes sejam mínimos de 125 metros quadrados, contestada de 5 por 25. A nossa lei de parcelamento do solo, ela estabelece que o mínimo é de 10 por 25 e, em caso de interesse social, ela é de 7 por 25, totalizando 175 metros quadrados. Então, ela já vai contra a nossa lei de parcelamento. A nossa lei de zoneamento também é de lotes mínimos de 250, exceto aquelas exceções pela falta de fiscalização da Prefeitura, que acabou colocando alguns casos que poderia ser a taxa de ocupação de 80%, mas a nosso zoneamento não permite 80%, ela é 70%. Não permite construção no recuo frontal e não permite esse lote mínimo de 125. Então, esses são os agravantes maiores que tem nesse projeto de lei. Além dessa parte técnica, eu gostaria de falar o que ela representa para a população. Diminuir o tamanho dos lotes não significa que vai facilitar o acesso à moradia. Pelo contrário, os preços continuarão maiores, a especulação imobiliária aumenta ainda mais. O que teremos, na verdade, serão lotes minúsculos, mal ventilados, com pouca área livre, dentro de condomínios fechados que continuarão inacessíveis para a maioria da população. Então, estamos falando de habitação popular, estamos falando também de uma especulação disfarçada de inovação. Se a intenção fosse atender quem mais precisa, o projeto deveria incluir faixas de rendas atendidas, porque, voltando, a nossa lei de parcelamento, ela permite lote menor, desde que seja de interesse social. Então, se essa lei de condomínio fechado está com a previsão de lotes menores ainda, então, acredito que seja também de interesse social, porque é só nessa justificativa que está na nossa de parcelamento. Então, eu acredito que ela deveria prever valores máximos de comercialização desses lotes pequenos, exigir uma reserva para habitação de interesse social e cumprir o Estatuto Cidade, que é o plano diretor que aprovamos recentemente, em dezembro do ano passado, que também está em desacordo com essa nova lei de parcelamento de condomínio de lotes. E ela também tem que atender a APA, o plano de manejo da APA, que nós já estamos. E, por ser APA, exige a autorização do GRAPOAB e CETESB. E como ele colocou a área de 30 mil metros, pelo GRAPOAB é exigido
por ser APA até 10 mil metros. Então, está dentro. A gente vai ter que ser citado, pelo menos, os órgãos estaduais. Não exige estudo de impacto de vizinhança, que isso deveria ter sido um estudo também em relação a esses condomínios. Muito se diz que a Secretaria de Obras não quer o desenvolvimento da cidade, que barra empreendedores, e não é isso que eu quero. Eu quero desenvolvimento, nós todos queremos desenvolvimento, mas um desenvolvimento que inclua, que respeite as pessoas, que respeite as leis e que respeite o meio ambiente. Peço que esse projeto seja revisado ou até mesmo rejeitado, e qualquer outra proposta de mudança urbanística que passe por ampla discussão e com base em estudos técnicos sérios. Se quiser que eu acrescente algumas perguntas para o projeto de lei, eu posso acrescentar. Mas a minha maior manifestação contrária à aprovação desse projeto de lei. Perfeito. Como eu agradeço a sua participação, Verônica, como você já direcionou pela rede oficial, né, diversos questionamentos, então todos eles fazem parte aqui da audiência, né, depois serão registrados oficialmente. Nesse momento, para que todos saibam, nós não vamos nos dedicar a manifestar se somos contrários ou favoráveis, porque a gente não vai analisar o mérito da questão. A gente vai à audiência para colher todos os questionamentos favoráveis e contrários, os apontamentos, estão sendo registrados aqui, e em um momento oportuno, depois de uma análise técnica, a gente vai dar essa devolutiva à população. Então, por hora, a gente vai colher tudo isso, correto, sem emitir qualquer tipo de parecer, perfeito? A não ser que seja um questionamento direcionado à Câmara especificamente, sobre algum processo da audiência ou algo assim, que nós responderemos. Mas, do que diz respeito à questão análise técnica, a gente vai deixar para um momento oportuno para a resposta. Mas já todos os seus apontamentos foram acolhidos, inclusive esses que estão aqui. Tá certo. Tá bom? Obrigado. Dando sequência à rodada de perguntas, eu quero chamar o senhor Pedro Dalcoleto Panúzio, que possa se dirigir à tribuna, por gentileza. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, munícipes. Meu nome é Pedro Dalcoleto Panúzio. Boa noite. Eu sou empreendedor e cidadão da cidade de Tietê. Chegue mais próximo do microfone. Bem próximo, o mais próximo que você puder. Obrigado. Meu nome é Pedro Dalcoleto Panúzio. Eu sou cidadão da cidade de Tietê e sou empreendedor. Eu vivencio diariamente todas as deficiências que o empreendedor enfrenta no seu dia a dia, todas as dificuldades, ao tentar promover o desenvolvimento urbanístico da cidade de uma forma ordenada e coerente. E, antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre a lei do condomínio de lotes. Essa lei ela surgiu em 2017, justamente para suprir uma lacuna existente entre a lei de loteamento, a lei 6766 e a lei 4591. Então, existia uma lacuna de pequenas propriedades e condomínios existentes que não se enquadravam dentro da lei de loteamento e nem da lei de condomínios, por si só. Por sua vez, a lei foi criada e ela fez a alteração do artigo 1358-A do Código Civil e também da lei 6766, em seu artigo 2º, parágrafo 7º, dizendo que o lote ele passa a ter a figura de unidade autônoma. Então, ele não mais exige, como a Lei 4.591, que existisse a unidade construtiva sobre a fração ideal do terreno. Certo? Desta forma, flexibilizando pequenas propriedades a serem aptas a um melhor aproveitamento. E, desta forma, possibilitando que se viabilizasse pequenos lotes para que se enquadrassem dentro de uma ordem mercantil dentro da sociedade. Certo? E a lei, por si só, uma breve análise que eu tive a oportunidade de fazer, e agradeço pela oportunidade de estar fazendo essa humilde colaboração, eu vejo que ela, em momento algum, ela terceiriza a responsabilidade para a prefeitura. Eu vejo que uma vez que o texto ele submete o empreendedor à responsabilidade
de execução de toda a infraestrutura, ao pagamento de todos os impostos competentes e, por sua vez, as responsabilidades intrínsecas ao cuidado da rede. É muito importante o artigo 4º da lei, que diz que, mesmo após a entrega, do empreendimento, que a associação de moradores ou o empreendedor, através do seu regimento interno, que ele tem a responsabilidade de manter aquele sistema. Então, além de contribuir com as taxas municipais que são vigentes, ele também fica responsável pela manutenção. Ele não solta esse ônus para a municipalidade, o que é muito interessante. Então, eu vejo que a lei ela tem muito a contribuir, porque Tietê é uma cidade que, diferente de outras de nossa região, ela é desprovida de foco de expansão geográfico. A cidade tem pequenas glebas que não se enquadram dentro da legislação vigente. E a lei do condomínio de lotes ela serve para isso mesmo, para possibilitar que glebas que não se enquadram dentro da lei 4.591 e a lei de 6766, que é a lei de loteamento, que ela tenha um enquadramento legal e que ela possibilite o desenvolvimento urbanístico sustentável da população. E eu acho que isso vem a contribuir, inclusive, com uma deflação de preços, para que os lotes tenham valores mais aceptíveis à população. E, nesse sentido, inclusive, a nossa legislação, em inúmeros zoneamentos, ela permite desdobros de lote com 5 metros de testada. Certo? Então, eu acredito que, em momento algum, a lei está aviltando a legislação vigente. Essa é a minha humilde opinião. Mas eu acredito que uma revisão profunda é muito importante para que se aprimore o formato da lei e para que ela entre em vigência de uma forma coerente, sem aviltar as leis vigentes e que possa contribuir para o desenvolvimento ordenado da cidade. Então, eu vejo que ela é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu acho que ela vai contribuir bastante para que a gente possa empreender, e que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. E para contribuir com a cidade. Obrigado pela participação. Muito obrigado, pela contribuição. Vamos lá. Bom, dando sequência, eu gostaria de convidar o senhor Otávio Roarelli Neto, que pudesse estar... buscar algo que é melhor para a cidade, não interesse para empreendedores e nem muito mais deixar a pessoa humilde para trás, sendo que, na verdade, isso daí é incumbência da prefeitura, já estão até correndo atrás da questão de CDHU e tudo mais. O foco nosso aqui são empreendimentos dentro da zona de expansão, da cidade, a qual a gente está vendo a deficiência dentro de algumas situações que a gente precisa regularizar e a gente não tem pautamento dentro da lei para fazer essa regularização. Então, a gente vem aqui, até através do vereador Martellini, o qual leu a lei, a gente não estaria colocando isso daqui se não tivesse um embasamento, e em nenhum momento a gente está querendo burlar a legislação já existente, e sim implementar uma modalidade nova, que aqui, como tem outros profissionais também da área, a gente vai estar pautado para poder não deixar a nossa cidade para trás, como, por exemplo, Boituva, que tem também um código já de postura e foi implementada essa lei. Boituva e outras cidades aí da região do nosso município. Então, eu venho aqui como cidadão e como engenheiro também registrado aqui, atuo na cidade de Tietê, pedir para que a Câmara pontue todos os pontos positivos e negativos dessa lei, para a qual a gente possa dar andamento num consenso, não infringindo nenhuma regra já existente, mas lembrando que isso daqui é um projeto de lei federal, a qual a gente está em um município que as leis já estão retrógradas. A gente já não tem um relevo topográfico da cidade favorável. E a gente tem áreas dentro da cidade, que são até 30 mil metros, que a gente pontuou isso daí, que elas não se enquadram como loteamento. A área já é pequena. Se eu vou se enquadrar como loteamento, eu vou perder metade da área ainda. Então, que pontue. Precisa deixar um percentual de área verde, alguma coisa. A gente está aqui para debater o que vai ser melhor para a cidade. Mas não remeter o que a gente já tem, senão não vai ler de nada todo esse trabalho que a gente está fazendo. Então, eu peço aí encarecidamente para vocês que analisem os pontos, que a gente possa dar andamento da melhor maneira nessa lei que a gente está almejando. Eu agradeço a todos aí e uma boa noite. Boa noite, obrigado. Tá.
Bom, após restabelecido o sinal, daremos sequência aos trabalhos. Eu gostaria de convidar o senhor Augusto Meneghel para que tomasse a tribuna, por gentileza. Boa noite, eu sou Augusto. Boa noite. Sou morador da cidade aqui, desde nascido e criado aqui na cidade. Eu vejo que essa lei é baseada numa lei federal. Já começa por aí, que é uma lei bem interessante para a cidade, desenvolvimento. E eu sou professor, não sou nem da área de engenharia, nem de empreendimentos, nada. Vim aqui nessa sessão mais para mostrar que pode ser uma oportunidade para o cidadão, que os terrenos menores podem ter menos custo, porque normalmente são por metro quadrado que acontece essa venda, né? Então, esse é um dos fatores. E os quesitos da lei que pessoas que são contra ela falam que está faltando, eu acho que pode ser ajustado, né? Questão ambiental, tudo isso é interessante também. Então, eu venho mais falar mesmo em questão pensando em toda a população, que a dificuldade para a pessoa encontrar hoje, comprar uma casa, um terreno, que pode ter um custo menor e ser mais acessível para todo mundo. E essa questão da convivência em condomínio, mais segurança também para o munícipe, tudo isso que ela envolve aí. E sendo baseado na lei federal, é o que eu mais vejo que é interessante a gente trabalhar nela, que já tem um padrão bem embasado, né? Acho que seria isso. Obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite. Dando sequência à audiência, vamos abrir a palavra aos cidadãos que enviaram questionamento via internet. Não tem, né, Robson? Nenhum. Bom, não tendo pergunta, né, via internet, dando sequência à audiência, vamos abrir a palavra agora aos membros da comissão aqui presentes, para que os mesmos possam fazer alguma observação em relação ao projeto. Eu gostaria de estar me posicionando, tá, como presidente dessa comissão, e assumindo um compromisso que estaremos, né, a comissão num todo, trabalhando de forma bem imparcial, tá, mantendo a total lisura no processo, observando as leis vigentes e analisando com todo o critério, buscando informações técnicas em tudo que a gente possa agregar para chegarmos à melhor conclusão possível. Tá? Então, esse é um compromisso dessa comissão. Eu, como presidente, me coloco à disposição, tá? Para a gente poder dialogar e chegar ao melhor entendimento aí que seja para o bem comum. Ok? Obrigado. Eu vou ao encontro da fala do Adriano. Aqui vocês são, em especial, as pessoas mais técnicas, né? E apesar de opiniões divergentes, e essa divergência é muito importante, porque às vezes a gente não pensou alguns pontos na hora de elaborar o projeto, eles podem ser pensados. Eu vejo que a fala da Verônica contribuiu, e as pessoas que são propositores informalmente do projeto acolhem muitas dessas pontuações, então são abertos a dialogar sobre esses aspectos. Então, esse diálogo para a gente é muito importante. A proposta da audiência era essa mesma, que houvesse o diálogo, que a gente pudesse fazer os registros. Muito possivelmente, nós os consultaremos sobre algumas questões, né? E outras buscaremos nossa equipe técnica para fazer, mas que a comissão, assim como a Câmara, ela tem o intuito de dinamizar esse processo e tornar ele o mais democrático possível. Então, a participação de vocês foi muito importante nessa noite, a gente agradece, né, de todos que estiveram presentes, aqueles que falaram ou apenas instruíram outros a falar e dialogaram antecipadamente, escolheram líderes para falarem aqui, né, e saber que nosso compromisso vai até o fim. Eu, aqui dos vereadores que aqui estão também, com o seu Marco, o Mário e o Valmir, e os outros que não puderem estar, né, que a gente vai se debruçar sobre essa questão. Não é uma resposta imediata, como toda legislação que tem uma envergadura tão grande, né, como pontuou, acho que o Pedro, né, demanda muito cuidado, né, muita dedicação para que a gente possa construir algo mais amplo e correto possível, atendendo todos os requisitos que são impostos pela lei, né? Então, a gente vai analisar aqui não só os dispositivos municipais, como os dispositivos
federais e estaduais também, assim como o que confronta com o que na criação desta lei. Então, porque algumas leis, elas podem criar dispositivos, né, para situações específicas e não estar em consonância com outros dispositivos. Então, a gente vai fazer essa análise bem minuciosa, ver onde essas leis se intercomunicam e o que esbarra em quê. O que pode tornar ilegal isto ou aquilo, ou até que ponto, né, essa contrariedade à legislação municipal vigente, ela é, de fato, irregular ou não. Então, nós estamos criando um novo dispositivo legal, certo? Como outros foram criados também. Às vezes, eles dialogam em todos os aspectos, às vezes, nem em todos os aspectos. Então, alguns apontamentos feitos por alguns de vocês, possivelmente serão incorporados, e outros, talvez não, dependendo da questão técnica. Então, a gente agradece imensamente, né? E contem com o nosso compromisso da Câmara como um todo, para que isso possa ter a sequência necessária. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma observação com relação ao que foi discutido na audiência? Gostaria só de fazer uma observação. Tem que ver que Toma a tribuna, por gentileza. Boa noite novamente. Só queria fazer mais um apontamento, o qual o lote é o mínimo 5 metros, só que não fica correspondente a fazer o lote com 5 metros. Isso seria só para a situação que a gente teria esse embasamento legal para uma área pequena, certo? Mas, no caso, a gente pode estar reestruturando isso daí para atender uma legislação mínima aí que seja 7. Mas, então, o mínimo seria 5, mas a pessoa tem a oportunidade de fazer lote com 20 de frente, se ela quiser, né? Lógico que vai depender do tamanho da área. Então, seria só essa questão do complemento mesmo. Eu agradeço aí, uma boa noite. Obrigado. Por gentileza. É Jeffer, né? É Jeffer, né? Jeffer, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Bom, eu sou Boa noite. quem está assistindo de casa. Bom, eu sou arquiteto e urbanista. Atuo na área já tem mais ou menos uns 15 aí anos, mais um tempo de formação, e sou construtor hoje, tenho um escritório de arquitetura e engenharia. Para falar a verdade, eu fui pego de surpresa com a noite de hoje, mas eu consegui acompanhar vocês e eu tenho um adendo, uma preocupação minha. Não é porque é uma lei federal que ela seja boa. A gente começa a ver aqui que tem muitos pontos ruins nessa lei. Eu acho que é uma ideia excelente de ter. A gente tem um problema hoje de condomínio de lotes, que é uma deficiência na cidade. Eu, como empreendedor, como investidor, vejo isso, mas alguns pontos aqui me preocupam, porque a gente está numa cidade extremamente deficiente em mobilidade urbana. A gente está eu acho que desde o Ângelo Liana, como prefeito, que a gente não tem pensado Tietê como uma cidade que vai ser expandida. E eu vejo essa lei como um problema, porque a gente tem problemas na Rua Bom Jesus, aqui no centro, na Praça J.A. Correia, os bairros novos não têm uma estrutura viária que consegue atender a cidade hoje. E essa lei, a meu ver, pode vir a piorar ainda mais essa situação. Primeiro, que a gente não tem aqui, não tem nenhum ponto aqui que existe um recuo obrigatório na frente do loteamento, de frente para uma via pública. Isso pode vir a dar problemas futuros, porque, por exemplo, na Bom Jesus, a gente não consegue fazer uma desapropriação hoje sem tirar uma moradia. A gente não tem mais o recuo de 4, 6 metros obrigatórios. A gente tem uma lei Tietê hoje que mais de 50% das casas de uma rua, você não precisa mais usar esse recuo, que exatamente esse recuo é para aumentar uma via de tráfego, ou para carro, para bicicleta, para pedestre. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa revisar nessa lei. Segundo, como que essa área de 30 mil metros quadrados que vocês colocam na lei vai atender não só as pessoas mais pobres, mas também barrar uma especulação imobiliária. A gente vê, por exemplo, quando a gente teve o programa Minha Casa Minha Vida, que a gente teve uma bolha imobiliária que, em vez de melhorar a situação das pessoas mais pobres, piorou.
A gente teve um aumento de 500% no valor de imóvel. Isso é uma outra preocupação minha que pode vir para Tietê. A gente já tem problema na área central com especulação imobiliária e eu não sei como que a gente conseguiria ver isso aí. Seria uma discussão muito forte. E o terceiro ponto, a gente realmente está numa área de APP. A gente precisa hoje de um tratamento de esgoto mais eficiente. A gente não tem. E essa lei vai piorar a nossa situação. A SAMAI já está sobrecarregada. A gente sabe que as estações de tratamento hoje da SAMAI não funcionam. Então, acho que é um outro ponto que a gente precisava ver como resolver esse problema. Existente e futuro. Eu acho que, assim, voltando, é uma lei muito importante para a cidade, a gente tem essa lacuna, mas a gente precisa ver melhores esses pontos, porque Tietê está crescendo. E eu vejo desordenadamente. E essa lei pode ser que piore essa situação. Obrigado a todos. Obrigado, Jeff. Ele está anotando tudo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Bom, como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, eu gostaria de informar a todos que o projeto de lei número 46/2025 encontra-se no site oficial da Câmara e estará disponível para apresentação de sugestões da população até o dia 4 de julho de 2025, sexta-feira. As sugestões devem ser enviadas por e-mail no seguinte endereço: legislativo@tietê.sp.leg.br. Eu vou repetir: legislativo@tietê.sp.leg.br. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos. Está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. Obrigado.